Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui de novo no Parque Ecológico de Cravinhos, um lugar que eu adoro, que é meu refúgio, debaixo dessa grande árvore, na qual eu me abasteço, me renovo minhas energias, me conecto com a natureza, com a mãe natureza. E eu queria contar para vocês hoje como foi a minha transição para essa área holística e terapêutica. Um dia eu atendi um cliente que eu contei rapidamente, ele falou assim, nossa, eu achei que você já tinha nascido terapeuta. Eu falei, filho, você não sabe da história metade. E para contar essa história, eu quero contar um caso engraçado que aconteceu. Eu morei em São Paulo por 31 anos e estou aqui em Ribeirão Preto há 20. E quando eu morava em São Paulo, que eu era criança, adolescente, eu vinha passar as férias aqui em Ribeirão, na casa da minha avó. E ela tinha uma vizinha, uma pessoa que morava ali próximo a ela, com alguns filhos, e eu brincava com esses filhos, ia na casa dela, a gente ficava numa praça que tinha em frente à casa da minha avó, andávamos de bicicleta, enfim, eram os meus amiguinhos, né, aqui em Ribeirão. E à medida que eu vim parando de vir para cá com tanta frequência, já na adolescência, tudo, eu perdi contato totalmente com essa família. Eu nunca mais os vi. E às vezes que eu voltei na casa da minha avó, eu já não ia na praça brincar, então eu também não via. E depois eles mudaram de lá. Então, realmente, já devia fazer uns 40 anos que eu não via essa família. E aí, há cerca de uns 2 anos, eu encontrei essa senhora, a mãe das crianças. Hoje ela deve estar com 70, 70 e poucos anos. E aí eu a reconheci, tinha uma pessoa comigo que falou, aquela lá é a dona fulana, tal, que você conhece. Aí eu cheguei nela, né, abordei ela e fiz assim, Dona Rosa, a senhora lembra de mim? Ela olhou, falou, ai filha, não lembro. Eu falei, olha, eu sou Rossana, neta da dona Nair, que morava ali na pracinha do Sumarezinho. E eu brincava com suas filhas, com seu filho. Ela falou assim, ai, eu não acredito que é você. E me abraçou, me beijou. Aí ela falou assim, o que você está fazendo da vida? Você continua esotérica? Aí eu falei assim, esotérica, dona Rosa? Bem, você era esotérica naquela época. Aí eu falei, não, dona Rosa, não era. Esotérica eu sou agora, né? Eu tenho uma loja de cristais, eu sou terapeuta holística, eu faço numerologia, jogo tarô, mas naquela época eu era só uma criança. E aí ela falou assim, não era mesmo. Você era uma criança esquisita, você falava umas coisas bem estranhas pra gente. E eu dei muita risada, achei aquilo muito interessante, porque de alguma forma eu naquela época já manifestava a minha essência, né? E eu me desviei disso totalmente, 100%. E aí eu tive, a partir dos 47 anos, que retomar esse caminho, tantos anos depois. Olha só, hein? Se naquela época que eu era uma menina esotérica, eu tivesse seguido esse caminho, levado isso à frente, feito outros estudos, enfim, eu hoje teria uma vida completamente diferente, talvez não tivesse passado por tantas coisas. Mas, como eu já aprendi, está tudo certo do jeito que está, tudo acontece do jeito que tem que ser. A gente passa pelo que a gente tem que passar. Então, tudo que eu passei foi necessário para o meu aprendizado, para a minha evolução, enfim, está tudo certo. Mas eu quero pegar essa história como gancho para falar de como a gente se desvia, muitas vezes, do nosso propósito e o que isso nos traz, o que isso nos acarreta e o esforço que a gente tem que fazer depois para retomar aquele rumo, né, que a gente tinha que ter seguido e não seguiu. Eu terminei o ensino médio, né, naquela época era o colegial, fiz um teste vocacional que indicou que eu tinha aptidão na área de comunicação. E aí eu optei pela faculdade de jornalismo.
Mas eu tinha um interesse muito grande por psicologia também, porque assim, eu tinha tantas questões internas, eu tinha tantos nós pessoais que eu queria desatar, e eu era jovenzinha, hein? Mas eu já tinha tantas questões que o meu interesse pela psicologia era no sentido de compreender a alma humana, a mente humana e me tratar e buscar respostas para mim mesma. E aí eu decidi então fazer o vestibular de jornalismo e de psicologia. E aí, naquela semana, tinha os 2 vestibulares para fazer em 2 faculdades diferentes em São Paulo. E naquela semana em que eu estava fazendo as provas, morreu o meu namorado, que a gente havia namorado por 3 anos, dos 16 aos 19 anos. E eu fiquei muito chocada, muito abalada, muito... Pra mim, assim, foi muito doloroso, muito traumático esse evento. E também naquela semana, na mesma semana em que ele morreu, eu comecei o meu primeiro emprego. Então vocês imaginem, né? O moço morreu, eu fazendo provas em 2 faculdades diferentes, começando um novo emprego, é tudo um desafio, tudo novo pra gente. Imagina a cabeça da pessoa como estava, né? E aí eu passei nas 2 faculdades, nem sei como, em meio a tudo isso eu passei nos 2 vestibulares e optei por fazer psicologia e comecei no meu emprego. Mas eu não dei conta, eu não tinha estrutura emocional, não tinha condições emocionais naquele momento de fazer uma faculdade. Eu estava muito abalada. E aí fiz alguns meses de faculdade, vi que eu não ia conseguir, não me concentrava, não tinha foco, estava deprimida. Então eu acabei largando a faculdade logo no comecinho. E continuei no meu trabalho, no meu emprego. E fui, assim, eu entrei lá como recepcionista, que era meu primeiro emprego, não tinha experiência anterior nenhuma. Só que a empresa tinha um plano de carreira, então a gente tinha seleções internas para cargos melhores. E aí eu fui fazendo esses testes, essas seleções, e fui sendo promovida. Então, fiquei alguns meses como recepcionista, depois eu passei para secretária júnior, e daqui a pouco eu já estava como secretária de um chefe de departamento. E aí a empresa tinha uma bolsa de estudos 100% integral, ela pagava a faculdade dos funcionários 100%, desde que dentro da área que o funcionário atuasse. Então, se ele atuava no departamento de contabilidade, ela pagaria uma faculdade de contabilidade, né? Ou a pessoa da área jurídica pagaria uma faculdade de direito. E como eu estava ali como secretária de chefe de departamento, tudo, eu optei por fazer uma faculdade, na época que existia, não sei nem se existe ainda, que é de secretariado executivo bilíngue. E a empresa pagou isso e eu fiz essa faculdade. E fui galgando, né, alguns cargos lá dentro. Então passei a secretária de gerência, de diretoria, e meu último cargo nessa empresa foi como secretária da superintendência. E concluí a faculdade, mas eu me interessava pela área de comunicação, isso já estava em mim, essa parte da comunicação, já tinha saído lá atrás, naquele teste vocacional. Então eu fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial, e aí eu descobri o marketing, né? Também a questão da publicidade e propaganda. E me encantei com isso, gostei muito. Daí para frente eu comecei a direcionar a minha carreira nessa área. Então, o que eu tinha? Eu era secretária com uma pós-graduação em comunicação. Eu comecei a buscar empregos em agências de publicidade, em departamento de marketing de grandes empresas, para já começar a entrar nesse universo do marketing e da comunicação. E fui fazendo isso. Então saí daquela primeira empresa, fui para outras, trabalhei como secretária em departamento de marketing de algumas empresas, em agências de publicidade. E meu último emprego em São Paulo foi numa consultoria de marketing direto. Era uma empresa de uma amiga minha, uma grande amiga,
E ela me chamou então para trabalhar e eu trabalhava na área comercial. Eu fazia os contatos com os clientes, eu vendia os produtos da empresa, que era um serviço de marketing direto. Daí, não vou nem contar o que aconteceu nesse período todo, tá? Na minha vida pessoal. Senão vocês vão começar a chorar, não quero que ninguém chore. Mas aconteceu muita coisa, tá? E eu então me desliguei dessa empresa, vim para Ribeirão Preto, grávida de 9 meses, no finalzinho da gravidez, na verdade 15 dias antes do meu filho nascer, eu me mudei para Ribeirão, meu filho nasceu aqui e logo em seguida me separei, né, do meu companheiro, do pai dele, e resolvi então ficar em Ribeirão Preto, porque seria muito difícil voltar para São Paulo sozinha, com uma criança recém-nascida, sem apoio nenhum lá, sem uma estrutura familiar em São Paulo. Deixar a criança em berçário o dia inteiro, aquela loucura que a gente não tem horário para sair de casa, para chegar em casa, aquelas enchentes, enfim. Eu falei, não, eu preciso priorizar a qualidade de vida para mim e para ele, e segurança para ele principalmente. Então eu decidi ficar em Ribeirão e fui buscando empregos, trabalhos nessa área de marketing, que então era a área atual que eu tinha, né, a profissão atual que eu tinha. E fui trabalhar, fui ser gerente de marketing aqui da Unimed, de Ribeirão Preto. Depois eu saí de lá, fui trabalhar em outras empresas e fui fazendo aí o meu caminho todo. Por fim, chegou 2012, eu estava com 47 anos e eu tinha migrado, saído da área de marketing e ido para a área imobiliária. Eu me tornei corretora de imóveis. Foi uma época do boom imobiliário, todo mundo ganhando dinheiro com isso. E eu falei, ok, vamos ver o que é isso. E ingressei nessa área. E aí, em 2012, 47 anos, eu entrei em colapso. Tá? Eu brinco, né? Eu falo que eu estava no bico do corvo nessa época. Nada na minha vida fazia sentido. Nada. Nada me trazia alegria, me trazia felicidade, me trazia realização. Todos os setores da minha vida estavam assim, completamente vazio, zerado, um lixo. Eu não tinha amigos, eu não tinha alegria, não tinha felicidade, eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não tinha dinheiro, eu não tinha satisfação de acordar de manhã e ir trabalhar. Chegava ao cúmulo de eu fazer propaganda, divulgar, né, os lançamentos imobiliários, e quando algum cliente entrava em contato, eu falava, que droga, eu vou ter que sair, vou ter que mostrar empreendimento para esse cliente. Então assim, eu estava tão fora, mas tão fora do meu propósito, eu estava tão desmotivada, eu estava tão infeliz que não tinha mais o que fazer. Estava em depressão, assim, estava prostrada, não tinha disposição, eu me arrastava pelo mundo, me arrastava para trabalhar, me arrastava para fazer minhas obrigações e eu não tinha nenhuma alegria, nenhuma felicidade, nenhuma satisfação em nada. E então eu pedi ajuda para um terapeuta holístico e ele foi na minha casa me atender, usou a radiestesia, que é uma técnica que eu uso hoje, mediu os meus chakras, viu que eu estava completamente zerada, sem energia, sem vitalidade nenhuma. Me indicou as essências cristais de Oz, que são essências feitas através de cristais. Eu comecei a tomar aquilo e rapidamente eu senti uma melhora física, né, na minha vitalidade, na minha energia, e aquilo me encorajou a continuar o tratamento. E eu clamava, eu suplicava a Deus por uma luz, por um caminho que me tirasse daquele sofrimento todo que eu vivia. E eu chorava de verdade, eu ajoelhava do lado da minha cama, eu chorava. Eu falava, gente, não é possível a vida de um ser humano se resumir a isso, que é o que está sendo a minha vida hoje. Enfim, eu acho que eu enchi tanto o saco do povo lá de cima, acho que eles falam assim, show, chega, né? Que as ajudas começaram a vir. E aí um amigo meu foi assistir uma palestra de uma terapeuta, que é a Cacilda Alves, que é uma grande amiga hoje, que foi uma pessoa importantíssima nessa minha transição.
E ele, assistindo a palestra dela, disse que ele ouvia na cabeça dele: a Rossana precisa conhecer essa mulher, a Rossana precisa fazer terapia com ela. E aí ele me ligou e falou: olha, eu assisti uma palestra e você precisa conhecer essa mulher. E me passou então o nome dela, tudo. Eu entrei no Face, fui procurar referências, perguntei para algumas pessoas, alguns amigos em comum, enfim, e marquei a primeira sessão com ela. E lá fui eu para minha primeira sessão. Antes eu... Gente, desculpem, tocou meu telefone, pode ser que toque de novo, eu tenho que interromper. Antes de eu ir para minha primeira sessão lá de terapia com a Cacilda, eu resolvi escrever um e-mail para ela, porque eram tantas questões que eu tinha, tantos traumas, tantas dores, tantas mágoas, que eu falei: eu não sei nem por onde que eu vou começar o dia que eu sentar na frente dessa mulher. Então eu achei melhor mandar um e-mail e elencar, pontuar as coisas. Coitada. Nem ela sabia por onde começar comigo, né? Porque tinha traumas dessa vida, tinha traumas de vidas passadas, tinha coisas de infância, tinha coisas da vida adulta, enfim, o trem era muito bravo, sabe? E aí então começamos a terapia. E como eu estava muito insatisfeita profissionalmente, ela me indicou para fazer um mapa astral com uma pessoa, né, o contato dela, que poderia me ajudar nessa questão profissional, porque eu era totalmente insatisfeita com a minha profissão, né, naquela época. E aí eu fiz um mapa astral e a mulher então, fiz via Skype, porque ela é do Rio de Janeiro, e a mulher então disse assim para mim, quando ela me deu o feedback, né, Rossana, o que você está fazendo com suas mãos de cura? E eu fiz assim, que isso? Mão de quem? Mão do quê? Não estou entendendo essa história. E ela falou: olha, Rossana, toda a configuração do seu mapa astral mostra você uma pessoa ligada às terapias holísticas, espiritualistas, à cura humanitária, enfim, nessa área, né? E o que você faz nessa área? Eu falei: nada, faço nada, né? Ela falou: nossa, menina, você tá assim, só 47 anos atrasada no seu contrato reencarnatório, naquilo que você se propôs fazer nessa encarnação. Eu falei: nossa, legal, hein? Como é que eu faço agora para tirar o atraso? E ela falou assim: e você tem só 2 anos para se alinhar ao seu propósito, porque nossa vida é formada de setênios, né? Então a cada 7 anos são fases diferentes. Ela falou: e o que você realizar, plantar até os 49 garante para você uma vida dessa fase em diante mais saudável. Só que você não fez nada até agora, você está zerada. Então você trata de correr, trata de pedalar e tirar o atraso. E aí então eu fui fazer um curso de Reiki e ela mesma sugeriu: comece fazendo um curso de Reiki, depois vai ver o que você quer fazer. E aí eu fiz o curso de Reiki, e o mesmo professor estava dando um curso de radiestesia, que eu me interessei muito, e depois ele deu um de cromoterapia. E com isso eu fui conhecendo esse universo. Eu era espírita de formação desde criança, né? Que meus pais sempre foram espíritas, trabalharam em São Paulo muitos anos com a dona Zíbia Gaspareto, com o Luiz Gaspareto, enfim, eu cresci dentro dos caminheiros, né, que é o centro que eles tinham em São Paulo, mas eu não atuava em nada nessa área. Aí fiz o curso de Reiki, fui fazendo os outros, e aí eu comecei a aplicar isso, a pôr em prática. Criei um espaço pequeno na minha casa, na edícula, montei lá uma salinha, convidava as minhas amigas, não cobrava, porque eu não me sentia apta, capacitada, eu achava que eu não era digna de tratar alguém, justo eu, toda destrambelhada que era, né? Como é que eu ia tratar alguém? Mas eu comecei e recebia feedbacks legais e comecei então a querer fazer mais, e conhecer mais, estudar mais. E aí, mas eu precisava trabalhar também, e aquela área comercial para mim não dava mais. Chegou um ponto
em que eu tomei uma decisão muito importante. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer profissionalmente, eu não sei onde eu vou ganhar dinheiro, como eu vou ganhar dinheiro, mas eu sei o que eu não quero mais, eu sei o que não me faz feliz. E essa área comercial, essa área corporativa, eu não quero na minha vida, eu não quero nunca mais na minha vida isso. Então, simplesmente tive um dia que eu juntei tudo que eu tinha de projetos de marketing que eu tinha feito para algumas empresas e não tinham sido aprovados. Eu tinha um quartinho lá cheio de coisa, um armário cheio de papel, cheio de certificado. Gente, eu fiz tanto curso na minha vida, eu estudei tanto, fazia tanto curso assim, né, extracurricular, aquele monte de certificado. Eu fui rasgando, assim, com um propósito de dizer, eu não quero mais isso na minha vida, isso não me pertence, isso não me representa. Certificado disso, certificado daquilo, curso não sei do que, projetos, não sei, isso não me representa mais. E aquilo foi muito forte, sabe? Eu rasguei tudo aquilo e eu queimei no quintal da minha casa. Eu fiz meio que um ritual assim de queimar, de expurgar da minha vida tudo aquilo que não me fazia bem ou que não tinha feito eu atingir meus objetivos. A partir disso eu me abri e eu disse, né, para o universo, ok, eu tenho que me alinhar com o meu propósito, eu tenho que descobrir qual é a minha vocação, eu tenho que trabalhar e ajudar outras pessoas. Tá bom, eu me abro, eu estou pronta, eu já pus de lado, já deixei de lado tudo aquilo que essa vida toda, até os 47 anos, eu achei que fosse a minha vocação, né, o que eu gostava de fazer, o que eu queria, e era tudo uma ilusão aquilo. Eu falei, agora é por conta de vocês. Vocês abram os meus caminhos, vocês me tragam as situações, as possibilidades, porque eu estou pronta. Eu me abro para isso, eu aceito. E aí, assim, todo esse processo, né, desde que eu fiz o primeiro contato com aquele terapeuta holístico, que eu fui atrás da Cacilda, que ela me indicou, esse mapa astral, enfim, tudo foi se abrindo, tudo foi acontecendo. E é um processo mágico esse. Eu sempre falo para os meus clientes, para os meus alunos, quando a gente faz o movimento, que a gente se decide, que a gente fala, basta, eu não quero isso na minha vida, eu nem sei o que vai acontecer ainda. O caminho se abre, as coisas acontecem, as sincronicidades, as pessoas chegam e a gente nem precisa fazer muita força, porque o universo ele é favorável a nós. Ele quer abundância, ele quer prosperidade, ele quer que a gente se alinhe com o nosso propósito. E quando a gente está lutando contra isso, tudo é difícil. Mas quando a gente aceita e a gente fala, ok, eu nem sei o que eu vou fazer da vida, mas me ajuda aí, sei lá quem, se é Deus, se é Jesus, Maomé, não importa, não é questão de religião isso, é questão de fé. É questão de você acreditar que existe algo superior, algo que nos move, algo que nos alimenta, que nos nutre, uma inteligência, uma energia, seja lá o que for. Quando você acredita nisso e você fala, ok, eu confio, manda bala aí que eu tô pronto, a coisa acontece. E para mim foi tudo muito mágico. Não foi fácil. Teve muitos momentos de eu falar, putz, será que eu fiz a coisa certa? Eu tô sem dinheiro, tô ferrada. Será que eu tô aqui sonhando com essas coisas holísticas, terapêuticas, e precisava era ralar o bucho e ganhar dinheiro, arrumar um empreguinho? Como minha mãe dizia, minha mãe me dizia isso, arruma um emprego, pelo menos para pagar a sua Unimed, aí você pelo menos não fica sem plano de saúde. Cara, eu não nasci para só pagar a minha Unimed. Eu não sou uma pessoa que vai se contentar com um empreguinho só para pagar a Unimed. Eu tenho muito mais para fazer, eu tenho muito mais para realizar. Então,
eu precisei muitas vezes me encorajar. A Cacilda foi uma pessoa que nunca me deixou desistir, que todas as vezes que eu chegava para ela, eu falava, putz, não tá dando, cara, não, esse caminho não tá indo, não ganho dinheiro com isso, as pessoas não reconhecem, todo mundo quer tudo de graça, quando você fala que tem que pagar, a pessoa não vai. E ela falava, calma, Rô, calma, não desiste, você tá no caminho. E aí eu fui, sabe, eu fui, as coisas foram se abrindo. Em 2015 eu comprei uma loja de cristais que ia ser fechada. Eu tinha um encantamento por aqueles cristais, eu ia naquela loja, me dava até falta de ar, assim, de ver aquelas pedras. Eu tinha, assim, uma coisa com as pedras, né? Ainda tenho. E aí um dia aconteceu de eu poder comprar, de chegar um dinheiro inesperado para mim e eu poder comprar aquela loja. Então, assim, tudo foi se abrindo, eu fui fazendo vários cursos, fui buscando outros conhecimentos, enfim, eu estou nessa jornada desde 2013, nós estamos em 2019, eu comecei a dar cursos porque as pessoas me perguntavam, queriam saber, e eu dizia, bom, eu já aprendi um pouquinho, eu posso transferir esse pouco conhecimento para as pessoas. Sempre coloquei meus cursos como curso introdutório, sabe? Porque assim, eu não sou dona da verdade, eu não tenho um conhecimento tão aprofundado, mas eu tenho boa vontade em estudar, eu tenho facilidade em transmitir, eu gosto de preparar meus materiais, as apostilas, eu estudei pra caramba, eu fiz curso pra caramba, então assim, o mínimo de organização, de método para organizar um material, para dar um curso, para dar uma palestra, eu tinha. Então eu calcei a cara, né, e comecei a dar esses cursos e venho vindo nessa minha trajetória muito mais realizada, muito mais feliz, muito mais em paz comigo, sabendo que tudo é um processo, que eu ainda nem sei o que tem pela frente. Pode ser que outros caminhos se abram, que outras possibilidades se abram. Aprendi nessa fase, né, nesses últimos 6 anos, a encerrar ciclos mais rapidamente. Às vezes a gente está numa situação que nos faz infeliz, que nos amarra, que nos prende, e a gente tem tanto medo de soltar aquilo, a gente tem tanto medo de largar, porque a gente tem medo do desconhecido. E eu venho fazendo saltos no desconhecido, pulando no desconhecido, largando as coisas e abraçando o desconhecido. E as coisas estão indo, e as coisas estão fluindo, e os feedbacks são positivos, as pessoas me agradecem, as pessoas me escrevem depoimentos e falam que eu sou inspiração para elas. Eu digo, olha só, né? Quem me viu em 2012, lá no Bico do Corvo, quem me conhecia como gerente de marketing em algumas empresas, uma pessoa intolerante, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa mal-amada, uma pessoa de mal com a vida, uma pessoa sem empatia pelos outros. Eu não tinha, eu estava amarga, eu estava seca por dentro. Então, hoje eu olho e falo, putz, nossa, tá valendo a pena, tá indo, a coisa tá acontecendo, eu tô tocando outros corações, eu tô tocando outras almas, eu tô dizendo para as pessoas, é possível, sabe? Saia desse limbo, saia dessa coisa que te prende, que te amarra, desse medo. Aliás, o que te prende, o que te amarra, o que me prendia, o que me amarrava também era o medo. O medo de começar, o medo de fazer diferente, o medo de largar uma situação estável, por pior que ela seja, né? A gente fala da zona de conforto, é difícil sair da zona de conforto, só que muitas vezes essa zona é tão desconfortável, ela é tão ruim e a gente tem medo de largar, né? De se abrir para novas experiências, novas possibilidades. E olha, eu digo com toda certeza, com todo o conhecimento, né, da minha história, vale a pena buscar qual é o seu propósito, o que te anima, o que te faz feliz, o que te dá satisfação em fazer, o que eleva a tua autoestima, o que te traz reconhecimento, enfim,
São pequenas coisinhas, às vezes é um hobby, às vezes é uma coisa, sabe, é uma dança, às vezes é um artesanato, uma música, ajudar alguém num lar aí, numa creche, num asilo, enfim, eu não sei, cada um tem o seu caminho e cada um pode descobrir qual é o seu. Eu fiz todo um trabalho, faço, é contínuo, é diário, para descobrir qual é o meu caminho. Busquei ferramentas para isso, busquei terapia, busquei mapa astral, enfim, eu não fiquei sentada. Eu fiz um curso uma vez e que o professor disse que ia ensinar para a gente uma técnica que chamava TBC, né, em inglês, ou TBC em português. E ele passou o curso inteiro, acho que uma semana inteira, falando do TBC, que no final do curso a gente ia conhecer a famosa técnica TBC. E aí, bom, fizemos o curso e tal, aí no último dia do curso ele falou assim, agora é o momento, né, de eu revelar para vocês o que é o TBC. E aí ele falou assim, procurem debaixo da cadeira de vocês. Procurem debaixo da cadeira de vocês que vai ter uma informação, né, tal, sobre o TBC. Aí todo mundo levantou da cadeira e começou a procurar e achou um papel colado bem debaixo do assento. Aí todo mundo abriu o papel e tava lá TBC, que em português é TBC, e embaixo, tire a bunda da cadeira. Então é isso, gente. É TBC, tire o bumbum da cadeira, levanta, se mova, faça alguma coisa, busque, converse, fale para as pessoas, procure ajuda. Gente, hoje tem tantos recursos, né? Tem internet, tem YouTube, tem tudo, tem e-book, tem tudo. Não dá mais para a gente dizer assim, eu não tenho informação, eu não sei como fazer. Tem tanto grupo voluntário, tem tanta ONG, tem tanto profissional que se dispõe a ajudar voluntariamente nos seus dias lá. Tem tanto centro espírita que tem reiki, que tem um monte de coisa. Nas suas igrejas, vamos desvincular de religião, tá? Eu sou espiritualista, sim, assumida, mas tem gente que é de outras religiões e que precisa fazer esse mesmo caminho, pode ser na sua igreja, pode ser onde for. O importante é tire a bunda da cadeira. Movimente-se, ande, comece, faça, acredite, confie, sabe? Sei lá em quem você tem fé, bota aí o teu santo de fé e peça, fala, eu preciso, mas eu preciso e faça alguma coisa, tá? Porque ninguém vai levar para você não, ok? Não vem pronto, não tem botãozinho que você aperta e tudo acontece, não tem mágica nessa vida, viu? Tem trabalho, tem esforço, tem determinação, tem autoconhecimento, tem você buscar a sua verdade, quem é você, o que você gosta, o que te faz feliz, o que você não quer mais na sua vida. Eu percebi que esse é o primeiro passo, talvez. É você começar a eliminar da sua vida o que te faz mal, o que te aborrece, o que te prende, o que te desanima na vida. Quando você conseguir dizer não para as coisas, para as pessoas, e começar a buscar o seu caminho, tudo facilita, tá bom? Então esse é o meu recado de hoje, essa é a minha historinha, tem muita, viu? Mas tem história, pensa numa pessoa que tem história, e eu quero vir contar para vocês essas histórias, para vocês perceberem que eu sou tão humana quanto vocês, que eu passei e passo por situações que todo mundo passa, que eu tive traumas, tive dores, mágoas, ressentimentos muito sérios na minha vida e que eu consegui e estou conseguindo ressignificar isso, dar um novo sentido a isso, tá bom? Então, se eu consigo, se eu posso, você também pode. Um beijo e um bom dia para vocês.